uma revisão do assunto de ligação química, né? E a parte de ligações químicas, ela compreende uma estrutura de pensamento um pouco grande, né? Então você tem que botar na ordem, colocar na ordem a seguinte situação. Existem as ligações entre átomos, que é a ligação iônica metálica covalente. Essas ligações elas vão gerar uma estrutura espacial chamada geometria molecular. A geometria molecular vai ter como consequência um fenômeno eletrostático chamado polaridade. Então, é o terceiro pensamento. E a polaridade vai gerar um assunto chamado forças intermoleculares, que isso aí não foi dado na Química 3. De acordo com o que eu soube, vai ser dado na Química 1. Né? Ou nessa semana, ou nos próximos dias aí, né? Vocês vão ter essas aulas. Dentro desse contexto, existe um assunto das ligações químicas chamado hibridização, ou orbitais híbridos. A hibridização é uma extensão de uma situação específica da ligação química. Essa situação específica se chama expansão do octeto. Eu, particularmente, com todo respeito, eu não gosto muito desses nomes e eu nem acho que vale a pena ficar esquentando muito a cabeça com eles. Eu acredito que, de uma forma mais prática, se você enxergar a ligação química de uma forma mais prática, vai te ajudar na facilitação do entendimento de forças intermoleculares, que é a parte da ligação química que mais cai no vestibular. É muito sério isso aí, então eu vou construir a aula de hoje baseado nisso aí. O que eu gostaria de pedir? Eu gostaria de pedir que, se você tiver dúvidas sobre algum assunto específico da ligação química, você pode colocar aqui no chat que eu vou estender a explicação sobre aquilo ali. Uma explicação prática e rápida, tá bom? Então, se tem alguma dúvida sobre algum fenômeno relacionado à ligação química, escreve aqui que eu vou atender e vou tentar te explicar. As questões mais delicadas da apostila, por exemplo, nós guardamos para aqueles plantões que o Darwin oferece para você junto com os professores. Então, isso aí fica lá, tá bom? Hoje nós vamos ser mais práticos, tá bom? Mais objetivos. Eu fiz uma apresentação, não sei se vocês tiveram acesso a ela, eu coloquei ela lá no blog, né? Eu fiz uma apresentação que é um resumo bem prático da ligação química. Esse resumo, ele tem como ideia uma fonte de consulta simples. Como fonte de consulta simples? Quando a gente faz esse tipo de material, tem duas coisas na cabeça. A primeira é para quem não sabe nada. A segunda é para quem estudou muito aquele negócio, só que daqui a 3 meses precisa de lembrar aquele negócio. Então, esse material ele tem esses dois objetivos. Ele comporta um volume muito grande de informações de forma rápida. Então, tá ele aqui. Olha só. Vamos lá, rapidinho, antes da gente fazer os exercícios, tá bom? Presta atenção no detalhe. A ligação metálica, que é a primeira ligação que tem aqui na nossa lista, ela tem essas características aí. Então, forma composto metálico. Quando metais diferentes, forma liga metálica. Então, se você olha para a estrutura de ouro, é ouro puro, é um composto metálico. Agora, quando você olha para o ouro 18 quilates, que é o ouro de joia, de aliança, de brinco, né, essas coisas, das joias, né? Existe o ouro 18 quilates, existe 20, 22, 24, 16, 12, vai embora. Que não vem ao caso aqui. Essa questão dos quilates das joias está relacionado com a pureza do metal. Então, isso aí é puramente um cálculo de porcentagem. Não é o objetivo, não tem nada a ver com a ligação química, né, especificamente. Mas quando você olha para o ouro 18 quilates, aquilo ali é uma liga metálica. Por quê? Porque o ouro 18 quilates, ele é uma mistura
de ouro, prata e cobre. Tá até ali embaixo, ó, as ligas importantes. Ó. Vocês têm o latão, que é cobre e zinco, o bronze, cobre e estanho, o aço, ferro e carbono, o aço inox, ferro e cromo. Aí você tem a amálgama dentária, que é mercúrio, prata. Essas aí são as mais famosas do vestibular, né? Essas ligas aí são as mais famosas. Aí você tem na ligação metálica as características físicas, né? Altas temperaturas de fusão de ebulição, são duros e densos. Tem uma coisa também que eu não escrevi aqui, os compostos metálicos, eles são tenazes, né? Eles têm resistência ao esforço mecânico, né? Então você pode bater, você pode torcer, você pode fazer força de cisalhamento, eles são resistentes. Quando você ouve essa palavra tenaz, você vai fazer uma relação com resistência. Então, imagina que isso aqui fosse uma estrutura metálica. Você pode tentar torcer, você pode tentar fazer movimentos contra o próprio eixo, que a estrutura vai aguentar. Então, é uma característica deles, tá? Eles conduzem corrente elétrica e calor com facilidade, geralmente em qualquer situação, né? É óbvio que isso aqui é um resumo, né? Tem coisas que não são exatamente assim, mas essas coisas que não são exatamente assim não é a nossa preocupação. Vai tocando aí. São maleáveis e dúcteis, tá bom? Eles não obedecem. Aí tem aqui, metal com metal, ocorre por mar de elétrons, não obedece ao octeto. E é uma ligação de forma não direcional, né? Essa coisa do direcional e do não direcional está relacionado com a fórmula mínima. A fórmula mínima é uma coisa que existe na química para resumir a estrutura da ligação. Eu vou falar ali na ligação iônica, a gente vai ter uma visão mais clara. Aí tem as características da ligação iônica, tem todas as propriedades dela, mas eu queria fazer um comentário sobre esse quadro amarelo aí, ó. Esse quadro amarelo, a dureza, só um pouquinho, gente, antes de eu continuar. Me fizeram a seguinte pergunta: qual a diferença entre tenacidade e dureza? A dureza, ela está relacionada com o empacotamento dos átomos. Então, os átomos eles são organizados certinhos, assim, um do lado do outro. Isso vai gerar entre eles menor espaço dentro da estrutura. Então, quando a gente fala que o material ele é duro, significa que ele tem ele é resistente à pressão. O que é resistente à pressão? Resistente à pressão é o seguinte: imagina que eu peguei essa peça aqui, é o mouse do meu computador. Se eu soltar ele no chão, ele vai quebrar. Beleza? O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que esse mouse, ele não vai resistir ao impacto da queda. Então, para um pouquinho, pensa comigo. Tá, peguei o mouse e soltei no chão. Beleza. Então, vai bater, vai quebrar. Vai bater, vai quebrar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que eu peguei uma caneta, peguei uma caneta e encostei no mouse e vou apertar. E vou apertar. Quando eu pego a caneta e encosto no mouse e aperto, eu estou fazendo uma força de pressão. Não é de impacto. Então aqui, se eu bater é impacto. Se eu colocar e apertar, é pressão. A substância dura, ela é resistente à pressão. E ela não necessariamente é resistente ao impacto. No caso dos metálicos, eles são resistentes ao impacto e à pressão. Por isso que ele é tenaz e duro. Se você pegar uma substância metálica e soltar no chão, ela vai bater e não vai quebrar, porque ela é resistente ao impacto. Se você pegar uma substância metálica, apoiá-la em algum lugar e fizer uma força em cima dela, ela também vai ser resistente à pressão, porque ela é dura. Agora, você quer ver uma coisa? Nos iônicos não é assim. Por que nos iônicos não é assim? Porque quando você pega um iônico e joga ele no chão, ele quebra. Entenderam? O iônico, ele é só duro, ele não é tenaz. Deu para entender, Vicenza, a diferença? Sim ou não? Beleza.
Então, voltando, olha lá, ó. Tá vendo ali, ó? Escrevi na ligação iônica, eles são duros, mas eles são quebradiços, tá vendo? Olha a diferença. Se você pegar uma telha uma telha dessas de telhado, essa telha vermelha, se você pegar uma telha dessa e morder, você vai ver que ela é dura. Se você pegar e apertar ela assim, ó, ela é dura. Agora, se você soltá-la no chão, ela quebra. É a diferença da ligação iônica para metálica, né? Se você pegar uma panela de alumínio e soltá-la no chão, ela não vai quebrar. Ela pode até amassar, mas quebrar, ela não vai quebrar. Beleza? Muito bem. Sobre a ligação iônica, tem aí uma série de coisas, nós já conversamos sobre isso aqui. Tem uma coisa que eu escrevi aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é esse negócio aqui, ó. Ó, vocês já ouviram falar disso aqui? Sim ou não? Escreve no chat para eu saber. Tá. Presta atenção. Essa questão da diferença de eletronegatividade é o seguinte. A primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem é que isso aí não é um consenso, tá? Isso não é um consenso. Isso aí é uma definição que ela segue até uma arbitrariedade estranha, né? A arbitrariedade que eu digo é o seguinte: alguém falou isso aí e todo mundo começou a aceitar, mas isso não é exatamente assim, tá? Mas nós identificamos que essa é a melhor maneira do pessoal do pré-vestibular se conduzir. O que significa isso aqui, gente? Só para quem está menos acostumado, né? Se você tem o átomo A ligado no átomo B e a eletronegatividade de A e a eletronegatividade B em diferença dá um número maior do que 1,7, é porque a ligação que existe entre A e B ela é iônica. Se a eletronegatividade de A e a eletronegatividade de B for menor do que 1,7, a substância é covalente. Então imagina a força. Se a força do átomo da esquerda e a força do átomo da direita tem uma diferença modular maior do que 1,7, a diferença entre forças deles é maior que 1,7, a ligação é iônica. Se for menor, é covalente. Tá bom? É isso que está escrito aqui. O que isso significa, gente? O que isso significa? Que é sobre esse quadrado amarelo aqui que eu vou falar agora. Significa que a gente não pode esquecer que toda ligação química tem o caráter iônico e o caráter covalente ao mesmo tempo. Não esquece disso nunca. Presta atenção, toda ligação iônica tem um caráter covalente. E toda ligação covalente tem um caráter iônico. Só que um desses dois caráteres vai prevalecer, vai sobressair. Como que a gente sabe isso? A diferença de eletronegatividade. Se a diferença for maior que 1,7, quem está mandando é a ligação iônica. Se for menor, é a ligação covalente. Dentro disso aí, essa diferença de eletronegatividade é uma aproximação. Então, ó, eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui é uma aproximação, tá bom? Isso aqui é uma aproximação. A definição, ela está aqui, ó. Ó, essa é a definição. Quanto maior a força de atração, maior é o caráter iônico. E a força de atração está aqui, ó, na lei de Coulomb. Ó, essa aqui é a lei de Coulomb, lá da física. Não precisa apavorar, tá, gente? Isso aqui, ninguém vai ficar te perguntando isso, não. Eu só estou te explicando de onde vem a diferença de eletronegatividade. O que isso significa, gente? O que isso significa? Quando você tem um produto de carga, positivo e negativo, quanto maior for a atração positivo e negativo, maior é a força eletrostática. Quanto maior a força eletrostática, maior a ligação iônica. Então, se eu tenho um negócio muito positivo ligado num negócio muito negativo, a ligação ela é muito polar, né? Ela é muito iônica. Beleza? É isso que significa esse quadro amarelo aí. Até agora, deu para entender? Sim? Fala sim para eu continuar. Ou não, né? Que eu volto. Tá bom. Me pediram para eu voltar no quadro. Henrique, tá aí o quadro, ó. Eu coloquei esse slide lá no blog, tá, gente? Não sei se vocês viram lá também. Beleza? Tranquilo aí, Henrique? Posso tirar? Beleza? Foi? Beleza. Tá. Então a ligação iônica tá aí. Ligação covalente.
Muito bem, olha só. A ligação covalente, agora eu vou explicar aquele negócio de direcional e não direcional, tá bom? A ligação covalente, ela forma moléculas. Isso quer dizer que você vai conhecer também ligação molecular, né? Existe ligação covalente, também chamada ligação molecular. Quando você forma moléculas, elas são estruturas de massa pequena. A diferença de eletronegatividade, ó, aqui, ó, olha aqui, ó, a diferença de eletronegatividade, ó, é menor do que 1,7, tá vendo? Beleza? Elas têm variadas temperaturas de fusão e de ebulição, podem se apresentar nos 3 estados da matéria. Quando tem estruturas de Lewis, na representação por Lewis, os elétrons, eles aparecem, tá? Os elétrons aparecem. E aí ou é um asteriscozinho ou é uma pontinha assim, tá? Tem uma coisa da estrutura de Lewis que eu digo para vocês, é muito incomum no vestibular aparecer estrutura de Lewis, tá? O mais comum é a fórmula estrutural, que é aquela que você conhece normalmente, né? É aquela que a gente desenha assim, ó, H-O-H, ó, tá vendo? A fórmula de Lewis, isso aí ia ser assim, ó, H, ó, vou desenhar do oxigênio, o X, tá? Ó, ia ser assim, ó, a fórmula de Lewis. Aí ia ter 2 traços aqui, ó. Esses 2 traços em cima do oxigênio na fórmula de Lewis são os 2 pares de elétrons não ligantes que sobraram no átomo central, tá? Eu vou falar de novo o que eu falei. Aqueles 2 traços que você está vendo ali em cima do oxigênio são os 2 pares de elétron, cada traço é um par de elétron, que sobraram no oxigênio sem fazer ligação química. Tranquilo? Que são os elétrons que fazem a estrutura geométrica existir, né? Então tá aí, a ligação covalente pode ser simples, dupla ou tripla, né? A ligação covalente ela pode ser também uma ligação por coordenação, né? Antigamente chamada de ligação dativa, beleza, né? As ligações simples são sigma, as duplas e triplas são sigma e pi. A gente não pode esquecer disso também. É uma coisa importante que eu vou falar para vocês, vocês estão no 3º ano, né? E às vezes a gente está um pouco desacostumado, então eu vou falar para vocês aqui novamente, tenho certeza que vocês já ouviram isso. Essa questão de sigma e pi, vocês vão ouvir muito na química orgânica, mas vocês não podem se esquecer que a ligação química, ela não é um assunto da química orgânica, né? A ligação química é um assunto da química. Então existe ligação química entre outros átomos que não são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, que são os átomos lá da química orgânica. Então você vai ter ligação pi e sigma nas outras moléculas do mesmo jeito, e você vai responder do mesmo jeito que você responde lá na química orgânica, porque o pensamento ele é totalmente análogo. Você pode, no mesmo raciocínio, que você vai acertar a questão, tá? Geralmente são solúveis em solventes orgânicos. Essa questão aqui de solubilidade, gente, a gente guarda lá para o pessoal da Química 1, tá? Mas aqui, nessa questão da solubilidade em compostos, em solventes orgânicos, o que você tem que lembrar? Essa matéria aí é a matéria que você tem que estudar ela todo mês, até o vestibular que você vai fazer. Por quê? Porque você vai dominar uma gama muito grande de conteúdos, tá? Você vai estudar ligação química, geometria, polaridade, força molecular. Isso aí tudo está relacionado com solvência, né? Que é aquela coisa da química que existe a expressão que diz assim, semelhante dissolve semelhante. É por causa disso aí. Compostos covalentes, eles têm uma dificuldade de dissolver em água, tá? É sempre assim? Não. Existe composto covalente solúvel em água? Existe, mas a maioria é solúvel em apolar. Tranquilo? Sobre essa tela aqui, tudo bem? Tá. Nicole, é o seguinte, presta atenção aqui no detalhe. A ligação iônica, ela existe, a Nicole aqui no chat perguntou sobre a ligação iônica e covalente. Muito bem. Eu gostaria que vocês analisassem a ideia de que o caráter iônico, que é o caráter da formação do íon. O que é caráter iônico? É o caráter onde você observa que formou cátion e formou ânion, que os elétrons saíram. Então, saiu do cátion e entrou no ânion. Isso é o caráter iônico. O caráter covalente é um caráter de compartilhamento.
Então, presta atenção, quando você faz uma ligação química, existe o caráter da perda de elétrons e existe o caráter do compartilhamento de elétrons. O caráter da perda de elétrons é iônico. O do compartilhamento de elétrons é covalente. Tá. Toda ligação química existe esses dois fenômenos. Existe o fenômeno que compartilha e existe o fenômeno que perde. Só que tem ligação que um desses fenômenos manda, ou ganha, ou sobressai, ou é mais evidente. Então, assim, deixa eu te dar um exemplo aqui, só um pouquinho. Deixa eu chegar lá isso. Olha aqui, gente, o que eu estou falando. Imagina o seguinte, olha, eu vou dar um exemplo, é uma imaginação, tá? Isso aqui é suposição, nós não vamos fazer valores definitivos. Imagina que eu estou olhando aqui a tabela periódica, muito bem, tabela periódica está aí, ó. Eu vou fazer pequenininho porque eu quero que você veja uma coisa. Eu tenho aqui, aqui na tabela periódica, ó, os gases nobres estão aqui. Aí eu tenho aqui um cara chamado cloro. Tudo bem? Cloro. Eu vou ligar o cloro no sódio, que forma o NaCl, que é a substância iônica mais famosa da história da química, né? Mas cloreto de sódio, tá ele aí, tá? E vou ligar o cloro, que está aqui, no paládio, Pd, aqui, ó. Então eu tenho cloro e eu tenho paládio, PdCl. Beleza? Tudo tá vendo a diferença? Então o que significa? O sódio, ele tem uma eletronegatividade. Quando ele se ligar ao cloro, que tem outra eletronegatividade, o que a gente sabe? A gente sabe que o sódio é muito positivo. Por quê? Porque a eletropositividade, né, vai crescer em direção aos metais alcalinos. E o cloro é muito negativo. Então tá aqui, ó. Como é muito positivo e muito negativo, a diferença que existe entre eles, entre essas duas forças, imagina que eu tenho aqui uma força, é a força de atração, tá? Eu tenho a força de atração do sódio e aqui eu tenho a força de atração do cloro. Então eu tenho uma força que puxa para esquerda e eu tenho uma força que puxa para a direita. Como a força, vou até escrever aqui, como a força da direita ela é muito maior do que a força da esquerda, o resultante disso aqui é muito diferente de zero, né? É muito diferente de zero. Quem não gosta de números, imagina um valor. Imagina um valor. Imagina que essa força aqui seja 3,5. E essa força aqui, 0,5. A diferença entre esses dois números, como é que fica? Meu Deus, escrevi um E, nada a ver. A diferença de eletronegatividade, como é que fica? A diferença de eletronegatividade deles vai ficar 3, né? Se eu vier aqui e fizer assim, 3,5 menos 0,5, a diferença vai dar 3, tá vendo? Agora, quando eu olho aqui para o PdCl, olha o que vai acontecer. Eu tenho paládio, desculpa, gente, desenhei chumbo, é paládio. Eu tenho paládio, cloro. A força do cloro está aqui, ó. Aí eu venho aqui, a força do paládio, 2,1. O que eu vou ter? Eu vou ter 3,5 menos 2,1. Significa que eu vou ter uma diferença, de 1,4. Tá todo mundo vendo aí a diferença aqui? Sim ou não? O que significa? Esse número aqui, ele é maior do que 1,7. Esse número aqui, é menor que 1,7. Sabe o que eu estou te falando, gente? Que o cloreto de sódio é iônico e o cloreto de paládio, e o paládio é metal, é covalente. É isso que eu estou falando. Fala para mim se deu ou não deu para entender. Aí, Nicole, só para eu endossar a definição, Nicole, o cloreto de sódio tem o caráter iônico maior do que o caráter covalente. E o cloreto de paládio tem o caráter covalente maior que o caráter iônico. Beleza? Sim?
Beleza, tranquilo. Continuando lá, tá? Muito bem. Aí aqui, na ligação covalente, a gente tem que lembrar dessas estruturas de ressonância, né? Você estudou outra coisa que a gente acha que existe só na química orgânica, né? Por causa do benzeno. Então, assim, não é do benzeno. A ressonância é uma estrutura da química, né? Então, por exemplo, aqui você tem um carbonato, ó. E, gente, foi mal aqui, ó, escrevi... Pera aí, me empolguei, hein? Ver direito, né? Agora vai. Aqui, ó. Carbonato, ó. Carbonato. Tava errado isso aqui lá, hein, gente? Carbonato. Nitrato aqui do lado. Isso aqui é o carbonato. Carbonato é o ânion CO3 2-, tá? Esses traços que vocês estão vendo aqui, ó. Vou dar um zoom aqui pra gente ver bem de pertinho, tá? Ó. Vou começar no carbonato aqui, ó. Esses traços que vocês estão vendo aqui são os pares de elétron. Então, note uma coisa. Note que a dupla ligação, ela começa a girar, ó. A dupla ligação está girando, ó. Então, a dupla ligação, ela faz esse movimento, depois ela faz esse movimento, depois ela faz esse movimento, e aí ela começa a criar um negócio chamado híbrido de ressonância. Esse nome, ninguém vai te perguntar o que é, mas eles vão falar. E aí, às vezes, você lê um nome desse e fica um pouco assustado. Não fica. Híbrido de ressonância são as representações da ressonância, só isso aí, tá bom? Então, por exemplo, você vê aqui o benzeno, você tem dois híbridos de ressonância. Você tem esse aqui e esse aqui. Note que as ligações duplas estão em ciclo, por isso que você tem a bolinha lá no meio do anel de 6 membros. Isso acontece no ozônio, isso acontece no nitrato, tá bom? E a maneira de representar o híbrido de ressonância é essa aqui, ó. Olha o que aconteceu. Tá vendo que ele pontilhou as ligações? Por que ele pontilhou as ligações? Porque a ligação dupla ela pode trocar de lugar. É só isso que você tem que saber. Então presta atenção. A ressonância é o fenômeno de deslocalização da ligação dupla. A ligação dupla pode trocar de lugar. Então, a ressonância é quando a ligação dupla troca de lugar, tá? Todas as vezes que ela trocar de lugar, a substância não vai mudar quem ela vai ficar a mesma coisa. Então, ozônio continua sendo ozônio, carbonato continua sendo carbonato e nitrato continua sendo nitrato. O que acontece é que a ligação dupla trocou de lugar, beleza? Para efeitos do ensino médio, isso vai mudar muito pouco na sua vida, tá bom? Só que tem que estudar isso aqui com mais detalhe é quem vai fazer prova da discursiva de São Paulo e os vestibulares militares. Fora disso, eu só estou te falando para você saber que existe. Muito bem, geometria molecular está aí. Para mim, gente, essa é a tabela que facilita a sua vida, tá bom? Essa aí facilita a sua vida. É só você olhar e se acalmar, porque tá tudo aí que você precisa de saber. Tem uma coisa que eu digo para os meus alunos é o seguinte: a geometria molecular, as questões elas não têm muita imaginação, né? Então o que cai geralmente é tudo a mesma coisa, né? Água angular, CO2 linear. Então, quem não consegue entender a geometria, se você decorar a geometria das moléculas mais famosas, você vai acertar tudo, porque são sempre as mesmas que caem. CO2, NH3, PCl, PCl3, BF3, BH3. Então, assim, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas aí tem os ângulos, né? A ligação linear 180 graus, a trigonal 120, a tetraédrica 109, isso é tudo aproximação, tá, gente? A angular 104 e a piramidal 107. Aí eu coloquei, ó, a geometria linear pode ser 2 átomos ou 3 átomos, né? Tem as duas possibilidades. Se a molécula tiver 3 átomos, ela pode ser angular. Então, essa tabela aqui, você pode enxergar ela pelo número de átomos. Então, pensa comigo, molécula de 2 átomos, todas são lineares. Moléculas de 3 átomos, ela pode ser linear ou angular. Tá aí a diferença, é o átomo central. Molécula de 4 átomos, ela pode ser trigonal plana ou piramidal. Tá vendo? O cinza, trigonal plana ou piramidal. Se a molécula tiver 5 átomos, ela vai ser tetraédrica. Isso aí comporta todas as moléculas que existem na química? É claro que não. Isso aí resolve quantos por cento dos problemas, professor? Se você for fazer vestibular formal, essa tabela aí vai resolver 95% das questões. E quando não resolver, eu vou fazer uma questão aqui que vai te ajudar facinho, beleza?
Então tem a polaridade aí. Se a molécula for simétrica, ela é apolar. Se ela for assimétrica, ela é polar, beleza? Então moléculas simétricas são moléculas apolares, moléculas assimétricas são moléculas polares. O que é esse negócio de assimétrico? Assimétrico é quando os lados dela é diferente. É só você olhar assim, gente, ó. Imagina esse negócio aqui, ó. O H é diferente do N, polar. O H é diferente do O, polar. O Cl é diferente, porque esse negócio aqui é um par de elétrons que tem aqui em cima, né? O Cl é diferente do fósforo, é polar. Agora, quando você olha simétrico, ó, olha simétrico, o que eu quero dizer com simétrico? Ó, esse lado é igual a esse, tá vendo? Olha, simétrico, Cl, Cl e Cl, é tudo igual. Tá vendo? Ó, Cl, 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 tudo igual. Molécula simétrica, isso é coisa de apolar, beleza? E aí a hibridação... Ah, é, gente, ó, esqueci o negócio lá, hein, foi mal. Eu vou voltar lá. Aí você tem aí as hibridações, né, que a hibridação linear, né, vai gerar um híbrido chamado sp, se for trigonal sp2, se for tetraédrico sp3. Outra coisa que eu vou falar para você, sp2, sp3, sp2, desculpa, sp, sp2, sp3 não é uma coisa da química orgânica, né? Tá bom? Tem na química orgânica, mas isso aí tem em toda outra química. Eu até deixei uma lista lá de treinamento para vocês na segunda-feira, que tinha uma pergunta lá sobre isso aí, que não era na química orgânica, para a gente ver se vocês têm essa coisa aí. Sobre ligação direcional e não direcional, deixa eu te explicar aqui o que isso significa. Então, presta atenção. Quando a gente pensa nos iônicos, quando você pensa no iônico, você tem que lembrar que ele existe um negócio chamado cristal, que a gente chama de salgema, tá? Não precisa de se preocupar no que isso aqui significa. O que é o cristal? Cristal é um aglomerado. Então, você viu aqui NaCl, por exemplo. O que você está vendo aqui? Você está vendo a fórmula mínima. Você está vendo a fórmula mínima de quê? Você está vendo a fórmula mínima disso aqui, quer ver? Ó, você tem o Na, tá aqui, que vai estar ligado. Eu posso, o Na vai ser o positivo, o Cl vai ser o negativo, tá? Para ficar fácil o desenho, ó. Que vai estar ligado no Cl, aí, e o Cl vai estar ligado no Na, tá vendo, ó? Que vai estar ligado no Cl, que vai estar ligado no Na, e vai embora. Só que se liga nesse sentido, ó, aqui vai estar ligado no Cl, e esse aqui vai estar ligado no Na. E esse Na está ligado nesse Cl, que está ligado num outro Cl aqui, ó, que está ligado no Na de cima, que vai ligar num Na aqui do lado. E aí, ó, você vai começar a criar um retículo, como se fosse uma estrutura. Só que essa estrutura, como se fosse não, é uma estrutura. Só que essa estrutura aqui, ela é 3 dimensões. Eu vou tentar desenhar aqui, tá, gente? Ó, então, ó, aqui, ó, vai ter um Cl, tá vendo? Ó, aqui, ó, vai ter um Na, ó, o Na, que tá ligado nesse Cl, que vai estar ligado nesse Cl aqui, ó lá, ó, que vai estar ligado num outro Na aqui, olha aí, ó, o negócio acontecendo, ó, que vai estar ligado num Cl aqui, viu? Aí aqui embaixo, ó, vou pontilhar porque o desenho vai começar a embolar agora, ó, vai estar ligado no Na aqui, ó, que vai estar ligado num Cl aqui, ó, viu aí? Tá dando para entender? Então, eu espero, né, que meu desenho não está favorecendo, né? O que eu quero que vocês entendam? Que essa estrutura cristalina, ela é gigantesca. Quando a gente desenha NaCl, nós não estamos desenhando todos os NAs e todos os Cls que existem no cristal do cloreto de sódio. Nós estamos desenhando uma fórmula mínima. Por quê? Porque a ligação ela é não direcional. Não direcional, ligação química não direcional, ela é representada por fórmula mínima. Aonde que isso acontece? Na ligação iônica e na ligação metálica. Quando nós olhamos, por exemplo, nos covalentes, ó, nos covalentes, não é assim. Quando você vê, por exemplo, CO2, você vê C fazendo as ligações e pronto, não tem mais nada colado aí. Entenderam? Agora, isso aqui, ó, é a fórmula molecular, não é a fórmula mínima, tá vendo?
Isso aqui é direcional. Tá vendo aqui a diferença? A ligação direcional, você não precisa de resumir ele na fórmula mínima. A ligação não direcional, você tem que resumir ele na fórmula mínima. Deu ou não? Isso aí, não direcionais. Lucas. Tranquilo? Sim, Luísa. Deixa eu ler aqui. Na polaridade, quando se analisa a ligação, tem que ver a diferença de eletronegatividade. Quando se analisa... Isso aí. A polaridade, Luísa, da ligação não é a polaridade da molécula, tá bom, gente? Aí, Luísa, eu vou te dar um conselho, tá? Não fica preocupado com esse negócio de eletronegatividade, não. Sabe o que você faz? Se a ligação química é feita entre átomos diferentes, a ligação é polar. Se a ligação química é feita entre átomos diferentes, a ligação química é polar. Se a ligação química for feita entre átomos iguais, a ligação é apolar. Beleza aí? Luísa? Sim? Tá. Lucas, compostos covalentes também são direcionais? São não direcionais? Sim. Covalentes mesmo do tipo grafite SO2, olha só. Existe uma diferença, existe uma diferença, Lucas, que não vem ao caso aqui agora, que são dos sólidos covalentes e dos sólidos moleculares, tá? Sólidos covalentes, eles são direcionais, tá? Principalmente o carbono diamante, carbono grafite, fulereno, o grafeno, tá bom? Tá bom? Eu não sei se você já ouviu falar disso, ô Lucas. Existe a diferença do sólido covalente e do sólido molecular. O sólido molecular, ele é não direcional. O sólido covalente, desculpa, o sólido molecular é direcional. O sólido covalente é não direcional. Sim, o SiO2, ele é um problema de sólidos covalentes, né? Na verdade, ele é um sólido, o SiO2 é um sólido molecular. Tranquilo? Massa. Isadora, então sempre que a fórmula mínima vai ser ligação de... Isso aí, não direcional. Fórmula mínima não direcional, tá bom? Beleza? Sim? Essa coisa do direcional ou não direcional, composto de sólidos e iônicos, sólidos moleculares, sólidos covalentes, isso aí eu diria para o pessoal que vai fazer medicina particular prestar mais atenção, tá? Tem que prestar mais atenção, tem que ler mais sobre isso, tudo bem? Não deixa de ler, não. Muito bem. Aí os híbridos, né? Isso aí é uma questão que a gente já comentou, mas a gente vai fazendo os exercícios, tá? Então vamos aí à primeira questão da lista que eu propus para vocês. Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuem geometria, respectivamente, linear, trigonal, plana e piramidal. Então, muito bem. Olha só. Linear, olha só o que eu estou te falando. Linear, a molécula tem que ter 2 ou 3 átomos. Tudo bem? Tá bom. Linear. Como ele quer respectivamente, tá? 2 ou 3 átomos. Linear. Pode ser água? Pode. Pode ser só 2? Pode. Esse cara pode? Não, porque tem 5, tá vendo? Tá vendo? Então você de cara já tirou uma letra. Só de você lembrar isso aqui. Beleza pura? Tá bom. Observe nessa questão as moléculas que tem aí, gente. Ó, água, SO3, CH4, CO2, NH3, SO2. É falta de imaginação. Sempre vai cair isso aqui, gente. Sempre vai cair. Então eu vou desenhar aqui para você ver, ó. Água é angular. Você sabe por quê? Porque molécula de 3 átomos com um elemento da família 5A e 6A no meio vai dar angular. Então, ó, oxigênio no meio é angular. Então aqui, ó, angular. Tenho certeza que você já viu isso aqui na aula e já viu isso aqui exaustivamente. Olha só. Quando você pensa em SO, vou desenhar o da letra A, tá? O SO3, ele é isso aqui, ó. Ó, ele é isso aqui, ó. Lembra, gente, que esse monte de ligação aqui é por causa da expansão do octeto, tá? Duas ligações duplas dessa aqui é uma ligação coordenada, tá bom? Isso aqui é trigonal, ó. Ó, trigonal. Beleza? Trigonal.
Aí você vê o CH4, ó. O CH4 é o metano, né? Uma molécula famosona, ó, o tetraedro aí, ó. Tetraedro, tá vendo? Ó, tetraédrico. Viu aí? O NH3, que é, junto com a água, a molécula que mais cai em vestibular é o NH3 aí, gente. Olha aí, o piramidal. Tá vendo? Piramidal. Viu aí? Aí ali tem o HF, né? Que o HF é linear, né? Então essa aqui a gente já tinha arrancado fora, não serve, né? Então vamos ver, gente. A água é angular, não pode. Ah, o CO2, né? O CO2 é padrão também, né? Acabou o espaço. Eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Olha aí o CO2 linear. Não posso escrever azul em cima de azul, né? Não dá para eu escrever azul em cima de azul. Então aqui, ó, linear. Olha, ó. Viu aí? Então se ele quer alguém linear, trigonal e piramidal, ó. Linear, trigonal e piramidal, olha aí, ó. Tá? Isso aí, gente, você vai fazer exercícios várias vezes e você vai ver várias vezes essas questões. Beleza aí? Sobre a questão 1, tranquilo? Tranquilo? Posso tocar aqui? Vou. Pode, gente, continuar? Sim. Aqui na frente tem um de íon. Eu já falo ali. Tem sim. Vicenza, tem diferença, tá? Muito bem. Aí. Compostos contendo enxofre estão presentes em certo grau nas atmosferas naturais não poluídas, cuja origem pode ser decomposição de matéria orgânica por bactérias, incêndios de florestas, gases vulcânicos, etc. No entanto, em ambientes urbanos e industriais, como resultado de atividade humana, as concentrações desses compostos são altas. Dentre os compostos de enxofre, o dióxido de enxofre, SO2, é considerado o mais prejudicial à saúde, especialmente para pessoas com dificuldades respiratórias. Aí tá, é um texto do livro do Brau. Tá bom. Em relação aos compostos SO2, a estrutura molecular pode afirmar que se trata de um composto que apresenta. Olha aí, gente, SO2. SO2. Então tá aqui, ó, SO2, você vai ter o oxigênio, ele vai fazer duas ligações simples com o enxofre, que vai fazer uma ligação coordenada com outro oxigênio. Aí aqui vai ter aquele parzinho de elétron que sobra na ligação química. Essa estrutura é angular, beleza? Olha lá, ó, olha só o detalhe, ó, 3 átomos, olha aí, ó, 3 átomos, e o cara do meio, ó, 6A, tá vendo? Isso é coisa de angular, tá vendo? A água tem 3 átomos e o átomo do meio é oxigênio, que é 6A, ou família 16, ou calcogênios, né? Entenda como quiser. Então vamos lá. Sobre o SO2, né? Ligações covalentes polares. Aí olha aí aquela pergunta: se o oxigênio é diferente do enxofre, a ligação covalente ela é polar. A ligação covalente é polar, porque oxigênio e enxofre são átomos diferentes. E estrutura com geometria espacial angular. Aí beleza? Aí resposta, né? Já saiu na primeira. Vamos ler as outras para tirar a dúvida, né? Ligações covalentes apolares, não é, né? Letra B tá errada aqui, né? Tá errado aqui, ó. Isso não é. Ligações não é iônico, isso é covalente, né? Enxofre e oxigênio é covalente. Ligações covalentes apolares está errado. Ligação iônica está errada. Letra A, beleza? Tranquilo. Próximo. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que corresponde a uma substância covalente polar, covalente apolar e iônica. Beleza? Ó, covalente polar, aí, ó, você vai lembrar que é assimétrico. Tá bom? E o covalente apolar é simétrico. Beleza? Simétrico. Tá aí, ó. Então, covalente polar, gente. Covalente apolar iônico, aqui, ó, letra C. Por quê? Porque N2 é assim, é simétrico. Então, não é covalente polar. Na letra B, o CCl4. Ó, o CCl4, ó.
O CCl4 é totalmente simétrico, ó. Todos os lados que você olha é cloro. O2, ó, simétrico. Agora, o H2 é só 4? Não, ó. Ó como é que o H2 é só 4 ele é. Aí, ó. Tá vendo? Então ele é assimétrico, tá vendo? Que esse negócio aqui, ó, é diferente desse negócio aqui, beleza? Essa geometria do ácido sulfúrico, gente, vai responder a pergunta que a Vicenza fez, né? Eu acho que foi a Vicenza. Ó, SO4, 2 menos. Como é que ele é? Ele é assim, ó. Ele é desse jeito aqui, ó. Aí, ó. É tetraédrico, tá bom? Tranquilo? Ou não? Nos íons, né, Vicenza? Deu para entender ali? Nos íons? No íon, no caso, né? Sim? Aí o NH3, que é um outro íon famoso no vestibular, ele é trigonal, tá? E o SO4 é desculpa, o NH3, que é o nitrato, o carbonato, que é o CO3 2 eles são trigonais. E o SO4 é tetraédrico. O fosfato é tetraédrico também. Esses são os que caem, tá? Você não vai encontrar nada diferente disso. Vou falar de novo. Ânions importantes para o vestibular: o carbonato e o nitrato, CO3 2 e NO3 2 Esses dois são trigonais. O sulfato e o fosfato, mais 2, sulfato é só 4 2 e PO4 3 são tetraédricos. Tá bom? Sim. Lembra, gente, que muita informação assim é costume, tá? É o seguinte, é porque aqui, Bruno, para não criar polêmica, eu desenhei o OH junto, tá vendo? Ó, aqui não, ó, eu ionizei. Aqui saiu 2H+, tá vendo? Que era um hidrogênio daqui e um hidrogênio daqui. Essa estrutura aqui, ó, é a estrutura do íon, tá? Do íon. Se você fizer a ligação química aqui, vai ficar assim, ó, você vai ter O, S, tá vendo aqui, ó? O, H, olha lá, ó, tá vendo? Essa estrutura, vai aumentar a base, viu lá? Você viu que saiu um H para o lado? Você vai expandir a geometria, né? É Bruna, desculpa. Tá bom, Bruno. Tranquilo? É por isso que eu tirei o hidrogênio ali. Claro que sim, os íons. Vou na próxima questão aqui, ó. Tem até o sulfato aqui. Eu vou escrever os íons mais importantes aqui no canto, ó. NO3- e CO3 2-. Esse pessoal é trigonal, tá bom? Trigonal. SO4 2- e PO4 3- é tetraédrico. Tá bom? Tranquilo? Aí a próxima questão. Lá o pessoal que tinha perguntado sobre os íons. Beleza. Muito bem. O dióxido de enxofre em contato com ar forma trióxido de enxofre, por sua vez, em contato com a água, forma ácido sulfúrico. Na coluna da esquerda, abaixo, estão 5 substâncias envolvidas nesse processo. Na coluna da direita, características de moléculas dessas substâncias. Muito bem. A sequência correta do preenchimento dos parênteses acima, de cima para baixo, é. Então vamos lá. O SO2, a gente já fez ele hoje. Tá vendo o que eu estou falando para vocês, gente? Eles não têm imaginação. Eles põem as mesmas moléculas todas as vezes. Então não precisa ficar preocupado. Quanto mais exercício você fizer, mais você vai assimilar isso aí. Vai chegar uma hora que você nem vai pensar na química, o negócio sai automático. O SO2 é angular. Então aqui, ó, vou colocar aqui do lado, ó, angular, 1. O SO3, eu já fiz o SO3 hoje, olha aqui, ó. Olha aqui o SO3, tá vendo aqui? Olha, ó. Então, ó, o SO3 ele é o quê? Trigonal, né? Então aqui, ó, gente, 2, tá vendo? Ó, o H2SO4, ó, a gente fez o H2SO4 agora, não foi? Ele é o quê? Tetraédrico. Fiz ali no slide anterior, né? Viu? E a água? A água é angular também, né? Então aqui é 1 ou 4, né? 1 ou 4.
E o O2 é linear. 5, né? Então ficou 3, 1O4, 5, 2. 3, 1O4, 5, 2. 5, 2. Ó, letra D. Ó, 3 está certo. 4 pode. Esse aqui, ó, para. Esse está errado. E esse está errado. Tá vendo, gente? Então a melhor resposta é a letra D. Tranquilo aí essa questão? Ela não é fácil não, tá? Deu para entender? Sim? Posso continuar? Pode, gente. Tá bom. Olha lá. Considere uma molécula formada por 3 átomos de 2 tipos diferentes. Considere uma molécula formada por 3 átomos de 2 tipos diferentes, ligados entre si por ligações covalentes, formando a geometria angular. Então você tem 3 átomos, ó, de 2 tipos e a geometria angular. Então presta atenção, você tem o átomo A, que está ligado no B, que está ligado no A. Para dar angular tem que ser assim, né? Beleza? E aí, qual é o detalhe? Esse cara aqui do meio, para dar angular, esse cara aqui do meio tem que ser 5A ou 6A, né? Definição da geometria. Tá bom. A descrição, assinale a alternativa correta, né? A descrição apresentada acima corresponde à molécula do dióxido de carbono. Dióxido de carbono é CO2, gente, ó. CO2. CO2 pode? Não pode. CO2 é linear. Letra B. A descrição é compatível com a molécula de água. A água é assim? Ó, a água é assim? É. Pode? Pode. Pode estabelecer ligações intermoleculares do tipo de hidrogênio? Sim. Quando as moléculas de substância estiverem no estado líquido? Sim. Resposta B. Olha, ó. A água, ela é angular, ela liga, ela se forma, ela se une entre elas em ligação de hidrogênio, né? No estado líquido e no estado sólido. Beleza? Letra B. Vamos ler a letra C para desencargo. A geometria angular indicada acima é chamada de geometria trigonal plana, não tem nada a ver. Então a letra D. A molécula da amônia, tá errado porque a molécula da amônia, gente, ó, amônia é um negócio importante, tá? A molécula da amônia é em... Credo. A molécula da amônia é NH3. Quantos átomos tem aqui, gente? 4 átomos. E a molécula do cara tem quantos? Ó, 3, então não é. Letra E. O CFC, gás responsável pela destruição da camada de ozônio, apresenta 2A. Tá errado. O CFC tem um carbono só. Tá bom? Um carbono só. Essa questão ela é bem densa nas informações, tá, gente? Tá errado. O CFC só tem um átomo de carbono. Beleza? Ou não? Sim? Gente, meu horário é que horas que ele acaba? Alguém sabe? Deixa eu descobrir aqui. O Vicenza, tá, Vicenza, o negócio é o seguinte, o CFC, ele, ele tem vários tipos, tá? Ele tem vários tipos. Vitão, me avisa aí a hora que eu acabo, tá? Beleza. O CFC tem vários tipos, Vicenza. Ele tem com 3 flúors e com 2 flúors, tá bom? Tem vários tipos, não tem um tipo só não. Mas ele é assim, quer ver? Vamos desenhar ele, ó. Ó, ele é o CH2ClF, tá vendo? Deixa eu desenhar a fórmula que eu acho que é melhor, né? HC, ó, FClH. Tá vendo aqui? Ele pode ser assim, ó, F, ó, Cl, Cl.
Tá vendo? Tem vários tipos. Por isso que existe os gases freon, né? Existe o freon 11, o freon 12, o freon 13 e vai embora. Tranquilo aí? Coloquei, Juan. Me fala o que você não está vendo. Você não está vendo os slides? É isso, Juan? Lá no blog? Ou você não está vendo a lista de revisão? É porque, Vitão, tá bom, Vitão, entendi. Presta atenção, Juan. Gente, eu coloquei a lista de revisão e a teoria da revisão na segunda-feira, tá? Aí eu gostaria que vocês olhassem, porque pelo que eu olhei no blog de vocês ontem à noite, tem um monte de coisas antes da segunda-feira, tá bom? Até eu, assim, fiquei um pouco preocupado porque são muitas informações, né? Mas tá bem descrito lá no nome, beleza? Sim, eu vou disponibilizar no blog hoje, Rebeca, a resolução da lista, tá? Vou colocar lá para todo mundo, tá bom? Pode ser? Tá. Deixa eu ver uma pergunta que tem aqui em cima, Pedro. Uma mesma molécula pode apresentar duas geometrias diferentes, como a geometria de nuvens de elétrons diferente da geometria molecular. Olha só, elétron não confere geometria, Pedro. Tá bom? A geometria molecular ela não é definida pelos elétrons. A geometria molecular é definida pelos átomos. Tá bom? Essa é uma dúvida comum, tá? Deu para entender o que eu falei? Pedro, quer que eu desenhe para você ver? Ou já deu? Então tá bom. Então, gente, eu agradeço